E fala, seus wolves, beleza? Aqui quem está falando é o Jax. E no vídeo de hoje, rapaziada, para explicar tudo sobre a besta de Gevaldão e falar porque ela tinha aquela transformação bizarra. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral, beleza? Então bora pro vídeo. Fica até o final do vídeo que eu irei explicar no final do vídeo sobre a transformação dele, beleza? Eu vou explicar um pouco sobre o Sebastião, né? Sebastião Valeste, mais conhecido como a besta de Gevaldão, estava na guerra em 1700 e alguma coisa, eu não lembro qual era a data certa, né? Ele estava correndo quando caiu e acabou bebendo água da pegada de um lobo e se tornando a besta, né? Além de matar várias pessoas na guerra, ela também matou inocentes e só matava por diversão, já que não tinha um propósito certo assim, né? Porque ele estava matando. Após acabar a guerra, Sebastian voltou para sua casa e foi rever sua irmã Marijane. E ele não parou com sua matança, ele continuou e isso começou a chamar a atenção das pessoas, ainda mais quando ele começou a matar crianças. Então sua irmã, junto com outros caçadores, foram atrás da besta e todos morreram, menos sua irmã, porque tinha sido salva por um agente que sabia tudo sobre os lobisomens e ele salvou ela usando o freixo, né? Então possa ser que esse aí foi um dos primeiros agentes aí que começou a caçada contra os lobisomens, né? Após a caçada, Marijane começou a conversar com o agente e ele deu a ela Arcônito para ela colocar na bebida de todos, né? E assim ela iria saber quem era a besta, né? Mas o Marcel sabia que a Marjane tinha feito isso e ele quebrou o copo que estava em sua mão para parecer suspeito e para ela não saber que a besta era seu irmão Sebastião, né? Após Marjane sair para fora para ajudar Marcel, ele deu a chave de um sótão no chão para ela, né? E lá ela achou todos os corpos que a besta matou, né? Então assim ela começou a suspeitar do Marcel, né? Então ela pega uma belastra e aponta para Marcel. Só que ela percebe que a mão dele ainda está sangrando e isso mostra que ele não se curou. Então mostrou que ele não é a besta de Gevaldão, já que a besta de Gevaldão se curava, né? Então aí ela percebe que a besta era seu irmão e que Marcel estava o protegendo, né? Após isso ela conversa com ele, com o irmão dele, né? Mas não adianta de nada, Sebastião continua sua matança. Depois de 3 anos que sua irmã começou a caçar ele, em 1767 Marijane junto com o agente descobriu um jeito de matar a besta. Ela usou Arcônito, freixo e o sangue dela e misturou tudo na lança de prata durante a lua cheia e enfiou no peito da besta usando seu peso dele contra ele mesmo, fazendo assim com que ele morresse, né? E depois apagou tudo que era do Sebastião, fazendo com que ninguém se lembrasse dele, ninguém soubesse quem era Sebastião Valeste. Após isso, em 2012, 3 médicos e um deles era o Marcel, amigo de Sebastião, conseguiram ressuscitar a besta de Gevaldão usando sua essência em uma quimera que era o Meizo, e assim conseguiram trazer a besta de Gevaldão de volta na vida, né? Só que a besta não se lembrava dela mesma, então em toda a sua transformação os médicos escreviam na parede ou no chão Donatio Memorial, que era para Sebastião se lembrar dele mesmo, né? Saber quem era ele, né? E assim ele iria conseguir controlar, ia ter controle do seu corpo, né? Já que a besta estava no corpo do mesmo, então teria que se lembrar dele mesmo para assim conseguir controlar o corpo, né? E conseguir ter essa aparência novamente. Eu acho que era isso, né? Após o Sebastian se lembrar dele mesmo, ele começou uma batalha contra a cateia do Scott e ele queria a bengala, a única arma que poderia matar ele. Então o Scott precisava salvar o Mason primeiro e depois matar a besta. Então ele tinha achado uma solução para salvar o Mason, que no caso era o grito da Lídia, para conseguir chamar o Mason novamente e trazer o espírito do Mason para o seu corpo. E eles conseguiram o espírito, o espírito da besta se separou do corpo do Mason e depois o Pelvis pegou o espírito e o Scott jogou a bengala no espírito, fazendo assim com que o Pelvis conseguisse matar a besta permanentemente, né? Mas fica a grande pergunta, por que a besta se transformava naquele monstro, né? E era porque a besta era um assassina, né? O Sebastian era um assassino psicopata. E ele, como sabemos, já foi para a guerra. Então, além dele ter matado muitas pessoas enquanto era humano, ele também já viu muitas coisas. E isso mexeu meio com o psicológico dele, né? Fazendo assim com que ele virasse um sociopata, um psicopata aí. Então, após ele beber a água da pegada de um lobo, acabou se tornando um monstro pior que o Peter, 1000 vezes pior que o Peter. E cada vez que ele matava, ele se tornava ainda mais um monstro, e ele se tornava ficava mais poderoso ainda, né? Então esse aí é um dos motivos do Sebastião ter se tornado um monstro, né? Esse monstro que ele é.
que é por causa que ele matava bastante gente e também pela mente psicopata dele, que fez com que isso gerasse a transformação dele. Como sabemos, as pessoas durante a transformação, dependendo de como elas são, dependendo da mente dela ou do que ela já passou, isso pode mudar, né, na sua transformação. Como nós vimos aí, o Jackson teve a sua transformação de canima, né? Porque ele se culpa pela morte dos pais dele e de nunca ter conhecido os pais dele. Então se tornou um canima, ele se tornou um canima. E a Kate se tornou a Jaguar pela mente psicopata que ela tinha, né? Por ela ser uma sociopata, né? Que nem a Lydia fala. Então, toda transformação varia de cada mente das pessoas, né? Claro, é meio difícil a pessoa se tornar uma outra coisa, mas não é impossível, né? Então meio que foi por causa disso. Eu ainda tenho uma teoria que também, que aquele cara lá, o Garrett, né, o Douglas, ele se tornou aquela parte lobisomem, parte leão, por causa da mente perturbada que ele tinha. Porque nós, como nós sabemos, ele era um nazista, né? Então provavelmente ele se transformou por causa disso, né? Se não for porque ele nasceu assim, né? Mas aí varia de cada lobisomem. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe like, se inscreva no canal e compartilhe para geral. Valeu, falou e fui!